will you fucking fight back? Assim, é o Flamengo? Eu não sei, o Flamengo fica parado uma semana, parece que volta pior. Pois é. Ficou parado 10 dias, voltou contra o time do Red Bull, tomou logo 4. Ficou parado, foi jogar contra o São Paulo, também não jogou. O Flamengo só está jogando o Campeonato Brasileiro esperando a marcação da data da Copa do Brasil. E perde 2 jogadores por lesão muscular. Antes dos 30 minutos de jogo. Um aos 12 e outro aos 32. Né? E o pior que o dos 12 minutos foi o Arrascaeta. E dos 32, o Luiz Araújo, que estava fazendo um bom jogo. Sim. E aí o treinador do... o treinador do Flamengo... Aí é um outro capítulo, né? Isso aí é diferente, hein, gente? Ele tira um armador e bota o Vitor Hugo. Aí ele tira o ponto e bota o armador. Aí é diferente. Esse é treinador diferente. Acho que foi semana passada que o São Paulo deu uma entrevista pós-jogo, foi questionado, ele falou assim, eu, em todos os clubes onde eu passei, eu sempre, os jogadores sempre se adaptaram ao meu estilo de jogo. Aqui no Flamengo, eu estou ainda me adaptando aos jogadores. 31 jogos, 4 meses. Ele começou em abril, são abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 4 meses. E o discurso dele continua sendo um pouco, os jogadores não assimilaram assim, ainda o meu estilo. Com todo, se você com 4 meses, você não se adaptou ainda ao time, peraí, desculpa, tem alguma coisa errada. Mas assim... Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem muita coisa errada, Zé. Tem, mas peraí, mas assim... Mas não dá pra olhar só pro técnico. Não, mas eu vou olhar pra quem então? Pros jogadores? Sim, que não se adaptaram ao Domenech, tiveram problema com o Paulo Souza. Não com o Dorival dava espaço pelos lados ganhando não se adaptaram, mas não se adaptaram com o Rogério Ceni, mas foram campeões brasileiros com o Rogério Ceni, foram campeões da Libertadores, isso não se adaptaram. Copa do Brasil ganharam um título. Agora, o treinador que tem 4 meses, vem a público, perde a Libertadores da forma que perdeu, com 2-0. Faltando 30 minutos de jogo, 2-0, o Flamengo estava com 2. O Flamengo não estava com 1-0 contra o Olímpia lá no Paraguai, estava com 2-0. Um em casa e um fora. Um em casa e um fora. 2. Tomaram 3 gols, 2 gols de bola parada. Fenômeno. Sabe? 3 então, gols assim, de cabeça. E aí você olha para o Flamengo e fala assim, poxa, quero o Flamengo. O Flamengo não joga, o Flamengo depende a impressão que dá, e eu tenho, a minha opinião é essa. Sabe o que é? Como o São Paulo não consegue colocar a sua forma de jogar, ele transformou o Flamengo igual à seleção argentina. Sabe a seleção da Argentina, quando ele defendeu? Joga a bola nos jogadores, os jogadores tentam decidir os jogos. Não dá pra jogar no Barata E não adianta, não adianta. Você olha... isso mesmo. Então, mas não pode. Concordo. Não pode, ele ganha muito bem para isso. Ele foi chamado para resolver os problemas do Flamengo e, pelo contrário, não resolveu. Tanto é que teve até preparador físico dando soco em jogador. Né? A gente sabe que o ambiente não é muito legal. Então, assim, o Flamengo não é um brinquedo, não é meu brinquedinho, beleza, eu vou fazer o que quiser, vamos esperar o ano que vem. Não, existem responsabilidades, torcedores. O Gabigol não está jogando bem. Qual é a posição que o Gabigol joga? Ele joga no meio, ele joga atrás, ele joga na frente. Aí fica dependendo do Bruno Henrique resolver os jogos. O Bruno Henrique já é ponta esquerda, já jogou de centroavante, já jogou de ala esquerda, ele já jogou de tudo. Não tem organização, não tem nada. Hoje... eu particularmente, eu acho, né, que o Everton Ribeiro não está jogando porque ele não vai renovar o contrato. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação para o Everton Ribeiro. Ele foi a segunda opção hoje. Ele é o terceiro reserva. Quando tira o Arrascaeta, ele põe o Vitor Hugo, que é um meia, né? Aí sai o Vitor Hugo, ele coloca um armador que seria o Everton Ribeiro. Não, ele embaralha a cabeça do jogador. Não dá para entender esse tipo de situação. O Everton Ribeiro, por mais que tenha problemas, o Everton Ribeiro é uma referência desse time. O time do Flamengo, mas os treinadores... O time do Flamengo sempre foi muito forte quando tinha repetições de escalações. Porque os caras se conhecem e nos momentos difíceis você tem que ter referência dentro de campo, você tem que saber o posicionamento que você tem com a bola e sem a bola, porque esse time do Flamengo é um time técnico. É um time leve, é um time que precisa saber se posicionar quando perde essa bola, porque senão há um desgaste maior, porque os caras são atacantes, eles tocam a bola. Quando o Flamengo não tem a posse de bola, ele tem que correr atrás, como é que faz? Você tem um desgaste a mais. Então, assim, são uma série de coisas e série de problemas que o Flamengo tem hoje, que é muito fruto do trabalho do São Paulo, e não tem o que falar. Eu sou um jogador. Hoje, os jogadores não são como antigamente, que os caras sentavam e resolviam as coisas. São poucos os que fazem isso. Esse time do Flamengo tem alguns jogadores que ainda são assim.
Agora, os jogadores de hoje dependem muito do quê? Da organização tática, daquilo que o treinador prepara durante a semana, daquilo que é feito durante a semana para jogar contra o adversário. O que é feito com o Flamengo durante a semana? Porque você olha, nada. Nada. E aí, não, porque é o São Paulo. Ele está fazendo um trabalho ruim. E é natural, bem né, abaixo velho? da expectativa. O O Dorival elenco se do adaptou Flamengo. em 4 jogos, porque nos 4 primeiros jogos o Dorival colocou todo mundo para jogar. Sim. Ele colocou todo mundo para jogar. Por quê? Vem cá, joga todo mundo. Jogaram, não conseguiram o resultado, tomou um sacode do Inter. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar o meu time. Ninguém vai poder reclamar porque eu dei oportunidade para todos. Sim. Aí puxa, arruma o Gabigol, vem para cá, Pedro joga ali e tal. E arrumou. com o Everton Ribeiro, joga lá E com aí o o time terceiro conseguiu volante. jogar. Mas não Só tinha que- o Bruno Henrique naquela época. Sim, o Bruno não Henrique tinha- é potencialmente o jogador para não sair do time. Então Concordo. é mais mérito Assina do embaixo. Dorival ainda, que não contou com uma peça importante. Exatamente isso. Mas os times do Dorival são mais bem posicionados, principalmente sem a bola, do que era o Flamengo. E ele não podia fazer outra coisa. Existe uma coisa neste time do Flamengo que eu confesso que não vi em nenhum outro time do Flamengo desde que eu acompanho o futebol. E acompanho o futebol desde 1978. Então eu comecei a acompanhar futebol na época que a geração do Zico estava começando a se firmar no Flamengo. Né? Gol do Rondinelli, de cabeça, no final do jogo contra o Vasco, o Flamengo campeão carioca. A partir dali, aquela geração ficou, se firmou e virou o que virou. Ganhou tudo o que foi possível. A maior geração da história do Flamengo. Mas eu também já vi e já narrei o Flamengo com times ruins, times bem limitados, times que de fato não condiziam com a história do clube. O Flamengo já teve grandes times e já teve times também bem fraquinhos. Mas todos esses times, todos, desde que eu acompanho futebol, de 78 para cá, eles tinham uma coisa que o Flamengo de 2023, já no final de 2022 começou a demonstrar, mas se firmou em 2023. Este time do Flamengo de 2023 é o time mais apático, sem comprometimento, sem gana, sem vontade, que eu já vi vestir a camisa do Flamengo. Repito aqui, já vi times do Flamengo muito piores do que esse de 2023, bem piores, e que não tinham nem de perto as condições que esse time do Flamengo de hoje tem. Nem a época do Zico, pelo contrário, a época do Zico era dureza. As condições de treinamento não eram as ideais e tal, aquela coisa toda. Depois times que eram muito esforçados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com grandes times, esquadrões, e com times fracos, eu não me lembro de ter visto um time do Flamengo tão apático, desinteressado e muitas vezes mostrando uma falta de comprometimento como este time de 2023. E este time de 2023, que tem um elenco melhor do que de 2019, 2020, 2021, 2022. Este time do Flamengo, que tem tudo e todas as condições, não sabemos o que acontece. O correto dizer é o seguinte, eu nunca vi, e tenho a impressão de que muitos que estão me acompanhando agora vão concordar comigo, um time do Flamengo que não tem vontade.
É inacreditável. O Flamengo ridículo, pequeno, tacanho, nojento, horroroso. O Flamengo que não tem identidade, não tem dignidade, que não tem futebol, não tem técnico, não tem diretoria. E esses não são os jogadores do Flamengo. E não tem jogador. Não tem ninguém que chame a responsabilidade. Os que talvez poderiam ainda se lesionaram. O Flamengo é ineficiente, o Flamengo é incapaz e o Flamengo é ruim de cima para baixo e de baixo para cima, Gabriel. O Flamengo hoje sofre, sangra, o Flamengo hoje é um nada. O Flamengo é um nada da diretoria, é um nada de quem comanda. O Flamengo nesse jogo aqui, que está chovendo, aliás, nem nada ele é. Porque se está chovendo, vai nadar. O Flamengo não tem nem gramado para jogar. Não tem, e digo mais, aliás, o Flamengo nada assim, nada, e morre na beira da praia. E aliás, praia, seu Arrascaeta que saiu lesionado, pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, deve ser isso que vocês estão fazendo. Porque futebol, o Flamengo não joga. E quarta-feira tem o poderoso Gabi, né? Brincadeira. Tá de sacanagem com o torcedor do Flamengo. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão acomodados. Vocês estão com a bucha cheia de dinheiro, com a bufanfa cheia de dinheiro. Vocês não querem mais porra nenhuma no Flamengo. Então, fica quem quer. Quando eu fiz um post, a Lei Gabriel, há um mês atrás, falando que nesse elenco podia ficar 10 ou 11 só, eu fui criticado. Hoje, o que eu recebo de mensagem, falando, Júlio, eu tô contigo, é uma sacanagem do que estão fazendo com o Flamengo. É uma sacanagem. Hoje o jogo daqui mostra que o Flamengo é um nada. E não vem com esse papinho que escolhem jogo não, Gabriel. Eles não jogam porra nenhuma. Eles não honram o modo do Flamengo. Não é que eles não querem, não. Eles não querem mais. Tem cara aí que não pode mais jogar no Flamengo. É inacreditável o que a gente viu aqui hoje, Alê. O Flamengo horroroso em campo, o Flamengo sem comandante, o Flamengo não tem técnico, o Flamengo não tem time. Isso é um absurdo. É uma vergonha, é um vexame. O Flamengo, se jogar essa bola, vai ser engolido pelo Botafogo. É previsível, porque o Flamengo é uma zona há muito tempo. Há muito tempo o Flamengo é uma bagunça, isso uma hora ia acontecer. O Flamengo vai ser massacrado. O Flamengo, se continuar assim, não vai ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo, se continuar jogando essa bola, vai ser engolido pelo Botafogo. Falta esses caras vergonha na cara. Falta esses caras comprometimento. Esses caras já ganharam quase que tudo aqui. Se não é aqui, vai pra outro lugar, porra. Seu Gabriel Barbosa, seu poderoso Gabi, tá jogando peteca, meu amigo. Tá jogando nada, porra. Toma vergonha nessa sua cara. Tem jogador aí que não pode mais vestir a camisa do Flamengo. Tem cara no banco de reserva. Tem cara que está no banco de reservas que ganha quase 1 milhão. Que não faz a diferença. O Flamengo hoje está virando a chacota, porra. É uma bagunça isso. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com o torcedor do Flamengo. Empate ridículo. Tacanho contra o reserva do Inter. Empate contra o reserva do São Paulo. É inacreditável. Vai tomar uma saraivada do Botafogo próxima semana. Essa diretoria, eu queria saber o que se passa pela cabeça do Sampaoli, porque ele deixou o Everton Ribeiro no banco nos últimos jogos, deixando claro que o Everton é um meia. Aí o Arrascaeta sai lesionado, ele bota o Vitor Hugo. Beleza, o campo tá pesado, o Vitor Hugo é meia, é mais alto, é bom no cabeceio. Legal, deu até para entender, ou então tentar compreender. Só que aí que quando o Luiz Araújo sai, ele desfaz o esquema de 2 extremos e bota o Everton Ribeiro e joga o Vitor Hugo pra direita. Porra, tu tá perdido, Sampaoli. Tu não sabe nada. Por que tu não botou o Everton de primeiro lugar do Arrascaeta? E outra, se você tivesse manter o time de posicional, você inverte o Bruno Henrique com o Everton Cebolinha, bota o Cebola na esquerda e o Bruno na direita. Já que você não quer colocar o Pedro pra jogar Pedro, Gabi e Bruno. Você não treinou isso? Você não treinou alguns minutos? Pedro, Gabi e Bruno Henrique, por que você não fez isso no jogo? Quando sai o Luiz Araújo, cara incoerente, porra. De repente ele vai botar o Cebola. E aí ele vai no 4-1-4-1. Vai jogar com o Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitor Hugo, né? Na direita o Cebola, na esquerda o Bruno Henrique. E o Gabi, depois o Gabi sai e entra o Pedro. Não, ele tira o Bruno Henrique. Porra, Sampaoli, me ajuda a te ajudar, porra. Você não sabe nada. Não tem como. Você não sabe nada. E não adianta. Alê, se for pra falar aqui, Alê, que a gente faz campanha pra cair, eu, Júlio Miguel, tô falando, esse cara tem que sair do Flamengo pra ontem. Tem que sair. Sabe nada. Seu Jorge Sampaoli não sabe nada.
o posicionamento do Everton é equivocado, o posicionamento do Vitor Hugo é equivocado. Esse cara não sabe nada, isso é um câncer no Flamengo. Esse cara tem que sair pra ontem. Jorge Sampaoli não tem a menor condições de ser mantido. Se esse cara for mantido, o Flamengo vai correr o risco de perder a vaga da Libertadores no Brasileiro. Porque assim, meu irmão, não vai ganhar o Brasileiro, não. Quantas vezes a gente falou que era com 2 extremos, com Luiz Araújo na direita, com Bruno Henrique na esquerda e com Pedro de centroavante. O Gabriel Barbosa, meus amigos, é piada de mau gosto. Tá sentado no que ele representa no clube. Exatamente. O Gabriel Barbosa, só um minutinho, Ale. O Gabriel Barbosa, ele tá sentado do que ele representa, do que ele ganhou, mas ele não ganhou sozinho. Hoje o futebol dele é medíocre. Medíocre! Ah, você não pode questionar só o Gabigol, tem que questionar todo mundo. A gente tá questionando todo mundo, mas é ele que tem o maior salário, é ele que, quando é campeão, quer estourar champanhe, quer levar as longe sozinho. É ele que vai ser o poderoso Gabi na quarta-feira. Exatamente, é ele que tem quer que uma decidir, renovação. porra! Will you fucking fight back?